Olá! Dia 13 de outubro agora, estamos comemorando o Dia Internacional da Trombose. Se você é uma daquelas pessoas que quando ouve essa palavra fica preocupado, sem saber muita informação sobre isso, mas só sabe que é uma coisa preocupante, então é para você que estou gravando esse vídeo. Vocês imaginem que estamos todos num grande tubo. Então, que essa sala seria um grande tubo. E nós somos elementos do sangue. E nós estamos passeando por dentro da circulação e olhando para as paredes, tentando encontrar uma rachadura ou uma falha nessa parede. Até que alguém olha e diz, lá tem uma falha. E nós somos plaquetas. Então, nossa função é essa, é ficar olhando, procurando, e se tem, nós vamos lá e vamos ficar grudados nessa rachadurinha, e a gente aí avisa, olha, avisa o fator 11, e o fator 11 vem ajudar, e aí o fator 11 diz, ajuda o fator 10 vem ajudar, ajuda o fator 5, e assim vai descendo até chegar na trombina. A trombina, a fibrina, que é o elemento final, vai formar uma rede bem organizada que vai impedir que essa parede vai romper. Então, eu estou fazendo uma analogia como se nós fôssemos plaquetas e estivéssemos um sistema de coagulação dentro de um vaso sanguíneo. Isso acontece todo dia no nosso corpo, porque as plaquetas são vigias e elas vão avisando, avisa o 11 avisa o 10, o 10 avisa o 9, o 9 avisa o 8 e assim sucessivamente até chegar no ponto final. E quando chega lá no final, na trombina, ela diz assim, agora avisa para parar. Ou seja, para, porque senão é tanta preocupação de tapar um buraquinho que junta tanta gente aqui que acaba entupindo o próprio vaso. E isso são, então, os distúrbios de coagulação. Isso que eu falei para vocês é o mecanismo de formação de um trombo. É uma defesa do nosso próprio organismo quando isso acontece. E isso acontece com o nosso corpo todo dia. Quando a gente encosta numa mesa, ou quando a gente vai jogar futebol e dá uma canelada, esses pequenos roxinhos, isso tudo está sempre acontecendo no nosso corpo. E os distúrbios disso são os que levam à trombose. Trombose, por definição, é assim, é o leite que vira queijo. É um coágulo, é o sangue que em sua forma líquida, ele fica sólido dentro de um vaso. E ele ficando sólido, ele produz como se fosse uma rolha. E essa rolha vai causar uma obstrução ao sangue que vem depois. Então, por exemplo, se é uma trombose arterial, nós temos as artérias e as veias. As artérias, o sangue está descendo, o coração empurra com força em direção às extremidades. E nisso se forma um coágulo, ele tranca e o sangue dali para diante não passa. Como esse sangue é um sangue com alimento, com oxigênio, com glicose, aquele tecido lá para frente não se alimenta, é a trombose arterial. Quando é o caminho inverso, que o sangue está voltando, os vasos vão se unindo e ficando cada vez mais calibrosos até chegar no coração. A veia poplítea, ela é fininha, tem meio centímetro de diâmetro, imagina. Depois vem a femoral, tem 1 centímetro, a ilíaca tem 2, a veia cava tem 4, e assim nós vamos subindo até chegar no coração, que é grande. Então, se houver essa rolha, que é esse coágulo, no caminho que está voltando, pode acontecer dele se soltar. E ele se solta e vai indo para vasos cada vez mais calibrosos, então ele vai navegando, aquela rolha vai navegando no corpo, passa pelo coração e chega no pulmão, que é onde tranca. E aí se chama embolia pulmonar. Por isso se fala em tromboembolismo venoso, em trombose com embolia pulmonar. Isso que é uma coisa grave, que mata muita gente, mas não é uma coisa comum, felizmente, não é o que acomete as pessoas no dia a dia. E como é que se forma isso? Se forma da seguinte forma. As plaquetas, elas vão fazer aquela coagulação, que é o início, né, de toda a cascata da coagulação. Quando ela vê, como eu já dei um exemplo, o vaso machucado, então que é uma lesão do vaso. Por exemplo, um motociclista que esmagou uma perna num acidente,
e essa perna ficou esmagada e esmagou os vasos. Então houve uma lesão dos vasos e isso é um fator predisponente para trombose. Se foi uma deficiência desse sistema de coagulação, vamos supor que isso enlouquece e começa a formar muito coágulo, né? Então é a hipercoagulabilidade, que ela acontece em pessoas que tomam determinados hormônios, anabolizantes, ou essas pílulas do dia seguinte, ou que usam corticoides em altas doses, e também em estados hipercoagulantes, como por exemplo as doenças graves. Câncer, principalmente, aí entra a Covid. A Covid-19 é uma virose e as viroses podem fazer isso. Quando ela é uma situação específica, como a Covid, ela tem uma tendência maior a formar trombose. Então eu falei o sangue hipercoagulável, falei do sangue machucado da veia, os vasos machucados, e o terceiro fator que acontece é quando o sangue está parado. Ele para de circular. Então, o que acontece? As plaquetas ficam todas paradas, olhando assim, acho que parou aí, e aí elas se coagulam. Isso acontece, por exemplo, se a pessoa teve um AVC grave, um derrame, né, e fica na cama sem se mexer, imobilizada. Depois do segundo ou terceiro dia, a chance dela fazer uma trombose, se não for medicada, é altíssima. Então isso já deu para ter uma ideia o que é a trombose, né? E a trombose tem coisas que a gente pode fazer para evitar a trombose, dentro dessa lógica que eu falei. Então, evitando lesão de vasos, não tem como, a vida da gente é assim, né? Evitando estados hipercoagulantes, então determinadas substâncias, drogas, hormônios em altíssima dose, isso tem que ser receitado por médico, sob supervisão, não dá para fazer isso de qualquer forma, e por isso que é muito importante que esses acompanhamentos hormonais e também os estados de doença, né, como o câncer e a Covid e outras doenças graves que causam trombose, tenham que ter o acompanhamento médico, porque o médico tem treinamento e sabe como lidar com essas situações. E no terceiro caso, a perna parada há muito tempo, que eu dei o exemplo da pessoa que teve uma trombose, um derrame vascular, um acidente vascular cerebral, que tem que ficar na cama, também acontece com pessoas que ficam muito tempo parados na mesma posição. Idosos que estão recém saindo, sentados na cadeira o dia inteiro, eles têm um risco maior. Viagens de avião, se não me engano é 5,6% de viagens acima de 4 horas tem chance de encontrar algum mini coágulozinho dentro da veia dessas pessoas. Não é tão raro, sim. Então é importante, mas também não é grave, sempre são coisas pequenas, porque nós estamos falando de pessoas saudáveis que depois daquele momento já vão ter uma movimentação ativa e vão fazer bastante atividade física. Então falei, atividade física, cuidado com esses hormônios, e aí nós entramos num assunto que eu estou louco por falar, que é a vacina contra a Covid-19. As pessoas vêm muitas vezes falando que a vacina vai causar trombose. O que acontece, eu vou explicar rapidamente. A vacina da AstraZeneca e a da Janssen, elas têm uma chance de causar uma reação, como se fosse uma reação alérgica às plaquetas. Lembra das plaquetas? Eu falei que nós somos as plaquetas? E ela deixa as plaquetas malucas e elas causam trombose no cérebro ou em órgãos esplênicos, não necessariamente trombose de perna. É mais comum cerebral. E isso acontece muito raramente em 7 casos para 1 milhão de vacinados. Então vocês imaginem, né, se a população de Porto Alegre, vamos supor que tem 1,5 milhão de pessoas. Se todos fizerem AstraZeneca, nós vamos esperar que 7 pessoas tenham essa reação alérgica lá às plaquetas. As plaquetas fazem essa reação e elas podem causar trombose induzida pela vacina. Isso se chama trombose trombocitopênica induzida pela vacina. E isso é raríssimo. Imagina que para cada 1 milhão, 7 pessoas, dessas 7, 4 serão graves. Tá? Comparando com a mortalidade do Covid, não tem que pensar. Isso é quase que o risco que a gente tem de pegar a BR-116 e ir até Porto Alegre e voltar. Não é por isso que nós vamos deixar de ir, né?
E as pessoas que ouvem falar do fulano que fez trombose e tinha feito vacina na semana anterior, e o outro também lá que fez vacina e ficou com trombose. Isso é o seguinte, a incidência de trombose na população geral é uma pessoa para cada 1000 pessoas terão trombose pequena, média ou grande em um ano. Então, vamos de novo. Se a gente considerar que cada 1000 pessoas terão trombose, se a gente pegar a população de Porto Alegre em um ano, se a gente considerar que é 1,5 milhão de pessoas, 150 pessoas terão trombose. E se nós estamos num ano de campanha de vacinação, que toda a população vai ser vacinada, é óbvio que nós vamos encontrar pessoas que coincidiram as duas coisas. Ela fez a trombose e naquele tempo também ela foi vacinada. Mas aí a gente vai dosar as plaquetas para ver se é trombocitopenia, trombose trombocitopênica induzida pela vacina, e as plaquetas estão normais. Então a gente pode dizer assim, não foi da vacina. Então nem tudo que parece é. Acreditem nos médicos, acreditem no que o sistema de saúde está dizendo para vocês. A vacina é muito importante, está nos tirando dessa pandemia. Por favor, divulgue essa informação, a gente está à disposição e feliz Dia Internacional da Trombose. Espero que essas palavras, de alguma forma, possam lhe auxiliar no conhecimento, no entendimento dessa doença. Saibam que todos os médicos têm essa qualificação, têm essa capacidade de conhecer e lidar com a trombose. Um abraço.